Hello, everybody. How are you doing today? Como vão todos? Nossa aula número 4 do curso de férias Quilombo Bilíngue. Uma honra para mim estar aqui junto com vocês. É um privilégio de verdade, né, para o Coletivo Pais Pretos ter cada presença junto do nosso curso, nossa aula número 4, falando sobre Practical Conversation and Final Games, uma regravação. Então, a gente está celebrando o aprendizado de inglês através de uma prática real. Essa é a nossa proposta ao longo do curso, né, pela qual eu fico muito feliz, né, de ter cada um de vocês e cada uma aqui conosco. Bom, na nossa aula 3, a gente falou um pouquinho sobre Community Narratives, narrativas comunitárias, e Functional Writing, que é quando você escreve com intencionalidade. Falamos um pouco sobre como escrever e-mails, descrições de você próprio, né, descrevendo as suas qualidades, falando da sua família, profissão, falamos um pouquinho sobre o lugar onde nós moramos também, e falamos sobre articles and prepositions, artigos e preposições. E a pergunta, né, inicial que nós fizemos foi: How do you feel today? Como você se sente hoje? Vimos sobre excited, proud, happy, que é feliz, proud, orgulhoso. Excited, nós lembramos que não é aquele excitado, né, mas é empolgado, estou entusiasmado. Dizemos excited in English, né? Então, fizemos uma verdadeira celebração nossa, né, no nosso encontro anterior. A gravação ficou maravilhosa, coloquei ela no grupo, inclusive. E aí, na nossa sequência, o que nós vamos fazer aqui? Falar sobre alguns games do inglês que se parecem com aqueles que nós temos na nossa cultura aqui no Brasil. Então, por exemplo, Simon Says é o nosso famoso mestre mandou. Então, por exemplo, Simon Says, touch your head. Então, mestre mandou tocar a sua mão. Simon Says, stand up. Mandou levantar. Então, a galera levanta. Então, é um exemplo, né, de atividade. Eu lembro que até algumas alunas, né, comentaram que não tem essa brincadeira do mestre mandou nas regiões delas. Inclusive, uma das alunas quilombola trouxe para a gente não ter conhecimento nessa brincadeira, porque nos quilombos simplesmente não tem essa história de mestre mandar em nada, né? Eu achei isso fantástico. Para a próxima sugestão da brincadeira é Simon Says, speak English. Então, o mestre mandou falar inglês, né? No nosso curso, por ter sido um curso introdutório de férias, a gente não teve isso como pilar, só falar inglês, né? Até porque muitas pessoas têm até uma barreira com a língua inglesa. E a parte da nossa proposta era justamente quebrar essa barreira. Por isso que estamos iniciando agora o nosso curso regular, a partir da semana que vem. Nessa quinta-feira, a gente ainda tem uma aula inaugural, digamos assim, não é uma aula propriamente, né, nessa quinta, mas a gente já vai fazer o nosso retorno, né, na próxima semana. As matrículas estão abertas, fico muito feliz por isso, e quero cada um e cada uma de vocês caminhando conosco ao longo desse ano. Outro exemplo de brincadeira é esse segundo aqui do lado. Eu vou até fazer um círculo aqui para você ver. Deixa eu pegar uma canetinha bacana aqui para a gente usar. Vou pegar uma na cor vermelha. Então, essa brincadeira se chama Vocabulary Quiz. É o quiz de vocabulário. O que você faz nessa brincadeira, né? Pede para as pessoas trazerem palavras, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem a dedanha, né? A dedanha, se eu não me engano, é nessa linha. Então, Identity and Culture, falando sobre identidade e cultura. Family and Community, valores familiares e comunitários. Actions and Routines, verbos de ação, de rotina, por exemplo. Brush your teeth, eat your breakfast, have a shower. Então, escovar os dentes, comer o café da manhã, tomar um banho. Music and Rhythms. Então, músicas e ritmos diferentes. Salsa, jazz, R&B, né, que é o Rhythm and Blues, rock, pop, reggae, etc. Okay? Então, aprender brincando quebra esse medo da língua. Por isso que eu fiz até um caça-palavras, né, que parece uma brincadeira boba, mas é muito importante para a gente adquirir vocabulário. Estou colocando hoje esse caça-palavras no nosso grupo, junto com atividades de música, para cada um e cada uma de vocês fazerem. Já fizemos na nossa aula 3, e agora vai ter uma outra música para a gente fazer também na aula 4, in our class number 4, ok? Very good. Now, next. Dramatization, meeting a friend. Esse nós fizemos juntos, né? Que era encontrar um amigo e falar com ele. Então, hi, nice to meet you.
My name is Humberto. What's your name? I'm from Freguesia, in Rio de Janeiro. Where are you from? Ok. E você responde, né? Ou então falar sobre my community. Apresente o seu território, a sua cultura para alguém da diáspora, usando o vocabulário de identidade e raízes. 3 frasezinhas sobre o lugar de onde você vem. Então, por exemplo, I come from Freguesia, in Rio de Janeiro. We celebrate Carnival every year in February or in March. I love listening to music and eating with my friends. Então, celebramos o carnaval onde eu moro, celebramos em fevereiro ou em março. Eu adoro ouvir música e comer com os meus amigos. Algo bem simples. Então, quem quiser, fica super à vontade para gravar 2 a 3 frases nesse mesmo formato que eu acabei de fazer e soltar lá no grupo, no meu privado, na plataforma Google Sala de Aula ou no e-mail contato@paispresentespresentes.com.br, ok? Então, qual é o objetivo dessa pequena atividade? Está ali na nossa Yellow Box, na nossa caixinha amarela. Focus, qual é o foco? Fluency and naturalness. Então, é a fluência e a naturalidade, a espontaneidade na tua fala. Não se preocupe em perfeição, em falar rápido. O importante é se fazer entender e manter o ritmo da conversa. Essa é a ideia da fluência, né? É igual a água de um rio que deve fluir. A água não para, não é verdade? Então, essa é a ideia da fluência, ok? Então, essa é a proposta da nossa atividade Dramatization. Quem quiser, inclusive, pode fazer em dupla, tá bom? Você pode ligar no WhatsApp para um dos colegas seus de sala, da nossa turma, ou alguém que você quiser, grava a chamada de vocês dois fazendo essa pequena conversinha do Meeting a Friends. Hi, I'm Humberto. What's your name? Nice to meet you. Where are you from? Ok, I'm from Freguesia. Algo simples. 3 falas cada um, ok? Algo bem objetivo, tranquilo de se fazer. Maravilha. No nosso próximo slide, a gente falou um pouquinho sobre My Journey, falar um pouquinho sobre a sua jornada. Então, alguns exemplos aqui de script, né, para você seguir, se desejar, seguir nessa linha. What was your favorite part of the course? Qual foi a parte preferida do curso, né? Foi a apresentação individual? Foi a atividade com música? Foi o vídeo que a gente assistiu? Enfim, foi o textinho, né, que você escreveu ou que você leu com a gente em sala? Which new word did you like the most? Qual palavra nova você mais gostou das várias que a gente viu no curso, né? Vimos community, vimos celebration, identity, vimos quilombo, com essa pronúncia americanizada, né? Essa pronúncia diferenciada, porque eles não têm uma palavra para quilombo, então quilombo é a maneira de se falar em inglês. E a gente também tem how do you feel about speaking English now? Como você se sente falando inglês hoje, né? Então é muito importante também, a gente chama isso de letramento emocional, a gente verbalizar as nossas emoções, os nossos atravessamentos. E aí, como perguntas para reflexão, what did you learn about your community? O que você aprendeu sobre a sua comunidade? How will you continue practicing English? Como você vai continuar praticando inglês? Vai usar o Duolingo? Vai continuar com a gente ao longo de 2026 no Quilombo Bilíngue, às terças-feiras, 2 aulas da turma de Basic, 3 horas a turma de leitura e 4 horas a turma de Conversation? Como é que você vai fazer, né? Você vai usar outros aplicativos para falar com pessoas em grupo, como o WhatsApp, por exemplo? Que estratégia você vai usar? Conta pra gente, eu quero saber, estou ansioso. E aí tem uma dica aqui importante. Contar nossa trajetória é um ato de poder. Speak your truth. Gente, isso é muito verdade. O Coletivo Paz Preta só existe porque lá atrás, em 2018, eu comecei a contar a minha história, procurando ajuda sobre minha paternidade, e hoje nós somos uma comunidade enorme, com mais de 50 mil pessoas, impactando o Brasil inteiro. Todo ano eu viajo em diversos estados, falando sobre masculinidade, paternidade, autismo, né, já que eu sou autista, TDAH, dislexia, altas habilidades, superdotação, que são atravessamentos que eu trago na minha vida. Então, é muito importante falar da sua verdade como maneira de se aquilombar, de trazer outras pessoas que atravessam
desafios parecidos com os teus para caminhar contigo na jornada, ok? Próximo ponto importantíssimo também é o feedback, construction. Como é que você constrói um feedback, né? O erro é normal, faz parte da vida. No nosso curso, eu escolhi o que a gente chama de delayed correction. O que é delayed correction? É uma correção que vem pós a fala. Eu espero o aluno terminar, depois eu repito o que a pessoa falou com o ajuste necessário. Dessa maneira, eu não a interrompo, não interrompo a pessoa, eu não crio um bloqueio, eu não reforço bloqueios, e isso acontece de maneira natural e principalmente respeitosa. A gente aprende isso muito com educação parental, e eu trago esses princípios para o nosso curso. Então, você vai ter uma trajetória muito bem sucedida e principalmente comunitária ao longo de 2026. Esse nosso ano vai ser, já está sendo fantástico e por isso eu fico muito feliz com a tua presença. Perfeito? Nossa jornada, evolução na confiança ao falar, o domínio do vocabulário de identidade, é a nossa proposta, a melhoria na comunicação de sotaques, né? A gente falou sobre isso. Sotaque da Nigéria, sotaque da Jamaica, sotaque estadunidense, mas no Texas, Nova York, diferentes áreas, e o uso prático da gramática funcional. E a dica que nós sempre damos é keep going. Ouça músicas de artistas negros para você se aprofundar, inclusive culturalmente. Assista vídeos como dessa aula gravada que eu estou passando em todos os grupos onde eu estou de inglês. Pratique 10 minutos ao dia, pelo menos. O nosso grupo do Quilombo Bilíngue, todos eles, Basic, Conversation e Reading, né, o de leitura, vai ser para isso. Todo dia vai ter uma prática que eu pessoalmente vou divulgar para a gente manter a nossa chama viva. E, por último, use o inglês para contar a sua história. Por isso que toda aula a gente tem pelo menos uma atividade em que durante 1 minutinho, 30 segundos ou 10 segundos que seja, você vai produzir algo sobre você. Dessa maneira, todos os dias de 2026 a gente vai estar praticando inglês juntos. Esse é o meu compromisso para que a gente cresça ainda mais. Por isso, mais uma vez, eu te agradeço imensamente por caminhar junto com a gente no Quilombo Bilíngue. Thank you so much, my dear friend, my dear brother, my sister. We are family. We are one. Hotep, Ubuntu. Create your progress. Celebrate your progress. Celebre o seu progresso. You are a bilingual protagonist. Você é um protagonista bilíngue. Creia nisso e viva essa verdade. A gente vive a verdade quando a gente se apodera dela. Em inglês, ou melhor, em Yorubá, tem uma palavra que eu amo. Vocês devem conhecer, né? Que é a palavra, a gente usa afoxé aqui no Brasil, que é o seguinte, é a palavra que faz. Quando você fala com autoridade, você cria realidade, isso é poder. Já viu? Tem até livro sagrado, né? A Bíblia diz isso. No princípio era o verbo, ou seja, o que você fala cria realidade. O verbo criou realidade, o verbo se fez carne, e assim é na nossa vida. Hoje mesmo, no nosso diário solar, eu falei sobre isso, como que as vibrações sonoras transformam e criam realidade a todo instante. E aí, a Grammar Review de hoje, a gramática em forma de revisão é o verbo be que nós vimos. I am, eu sou ou estou. You are, você é ou está. We are, nós somos ou estamos. E I'm speaking é o present continuous, é quando a ação está no continuous, né? Eu estou falando, I am speaking. E a nossa proposta de atividade foi que você fizesse frases sobre coisas que você tem feito hoje na sua vida, para a gente acompanhar junto lá no grupo, ou, quem preferir, manda no meu privado, tá bom? E aí, o essentials são os artigos definidos e indefinidos. Indefinidos, a and an, um ou uma. A gente usa o a antes de palavras iniciadas em consoante e o an em palavras vocálicas, ok? Agora, o the ou the é o artigo definido, quando você sabe do que se trata, né? Preposições que nós vimos, in, usada para lugares, on, usada principalmente para datas, e o at, usada para locais e horários em inglês. E para fazer perguntas, colocamos aqui 4 question words. 4 pronomes interrogativos. Who, que é o quem, what, o que, e where, onde, e por último, why, por quê. Ask your friend a question about their week. Então, pergunte ao seu amigo
uma pergunta sobre a semana dele. Então, who did you talk to? Com quem você falou? What did you talk about? Sobre o que vocês falaram? Where did you go? Onde você foi, né? Ou where are you going? Onde você vai nessa semana? And why are you studying English? Por que você está estudando inglês, né? Então, são opções de pergunta que você pode explorar aqui para praticar essa atividade. E como Final Project, muitos alunos e alunas já enviaram lá no grupo. Eu fiquei muito feliz que a galera está enviando o nosso Final Project, que é para fazer o quê? Escolher uma dessas temáticas e fazer uma frase, né? Ou um trecho, se quiser falar mais de uma frase, enviar um áudio, né? Ou vídeo, se preferir, de 30 a 60 segundos apenas, falando Who am I and my roots, quem eu sou e as minhas raízes, Black culture and global history, a cultura negra e a história global, ou então My community and my future, a minha comunidade e o meu futuro. O foco aqui é construir e criar confiança, protagonismo e celebração de quem nós somos através da língua inglesa. Perfeito? It's time to shine, let's celebrate together. É hora de brilhar, vamos celebrar juntos no Quilombo Bilíngue. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso convite. Eu quero te agradecer mais uma vez pela jornada juntos. Eu coloquei 2 prints da nossa aula ao vivo no Google Sala de Aula para você poder fazer as atividades. Estou colocando agorinha, nesse momento, o caça-palavras dos países africanos. Quero ver quem vai encontrar os 54 países da nossa atividade. Estou levando lá para o grupo agora e eu espero que vocês façam essa atividade de conclusão de curso, hein? Para a gente já iniciar nosso curso regular na próxima semana com todo vapor, beleza? See you then. I hope we come together. Espero que a gente caminhe juntos ao longo desse ano. Tem sido uma honra estar com vocês. Hotat, my brothers and family. See you always. Goodbye. Nos vemos nessa jornada. Estamos juntos sempre. Um abraço a todos. Mas essa jornada continua. Então, tem um resuminho das 4 semanas. Exploramos as nossas identidades, porque a África é plural. Conectamos uma cultura negra a uma cultura global, identificando na diáspora quais são os elementos e contribuições das personalidades pretas nos mais diversos países. Desenvolvemos leitura escrita de maneira funcional. Celebramos a nossa voz pela conversação. E como recurso para praticar, temos o grupo do WhatsApp, podcasts que vocês podem usar, vídeos, aplicativos como Duolingo e sempre contando a sua história, especialmente no nosso grupo de trocas no WhatsApp e o Google Sala de Aula. Então, parabéns pelo trajeto, pela decisão de alavancar o teu inglês em 2026. Conta comigo nisso. I am because we are. Eu sou porque nós somos. Nossa jornada bilíngue está só começando. Estamos em fevereiro ainda, carnaval fechando hoje, e agora começa a jornada mais importante da sua vida, que é a jornada protagonista profissional. Na vida profissional, quem tem inglês, gente, isso é estatístico. Infelizmente, é uma dura verdade, mas quem é fluente em inglês ganha até 4 vezes mais, independente do mercado, da área que escolha. Isso é uma realidade. Então, invista na tua fluência no inglês esse ano. Tenha esse compromisso. Faça como eu estudo todo dia, mesmo sendo professor. Eu ouço podcasts, eu leio livros, eu me atualizo, eu estou sempre investindo em mim. E isso foi tão importante que esse ano eu fui convidado para ser um dos coordenadores do Brazilian Black English Teachers of Brazil, ou seja, um dos coordenadores do grupo BELT, no Brass Teasel. O Brass Teasel é uma associação, a maior associação sem fins lucrativos de professores de inglês do Brasil, e eu fui convidado para ser um dos coordenadores do grupo de interesse dos professores pretos de língua inglesa nesse país. Olha o impacto do Coletivo Pais Pretos, olha o impacto que você gera pela tua atuação coletiva. Por isso que eu não canso de acreditar em você e principalmente de agradecer a você por se aquilombar, por acreditar na caminhada coletiva. Esse vai ser um ano chave para todos nós. E você é a peça fundamental disso, né? Porque sem você, nada acontece. Eu não estaria aqui nesse vídeo agora se não fosse você. Afinal de contas, eu ia falar com quem, não é verdade? Então, vamos juntos
Thank you very much for this journey. See you, my family. Hotap. Goodbye.